vou aqui externar. Quando eu trago aqui uma palavra aqui para a igreja, eu pesquiso, eu estudo. Não é uma questão de dar, irmão, aqui satisfação. É porque são informações importantíssimas para a igreja desse século, entendeu, irmãos? Amém, igreja? Amém. Me compreendam, por favor. Porque é difícil, irmãos. É muito difícil. Então, Paulo, ele, indo a caminho de Damasco, em Atos capítulo 9, ele ia matar alguns cristãos. A igreja sabe da história. E lá o Senhor tem encontro com aquele homem. O apóstolo Paulo, irmãos, ele era um homem zeloso. Só que o apóstolo Paulo, ele era preso aos rudimentos da lei e das tradições judaicas. Essa carta é escrita à igreja que se encontrava na Galácia, é Paulo apresentando um novo evangelho. Porque aqueles cristãos lá na Galácia, ali em Roma, eles estavam presos aos rudimentos da lei e às tradições. Tradições essas que eles aprenderam com os seus pais e dos seus líderes. E pasmem, hoje, irmãos, em pleno século XXI, existem pessoas presas às tradições e lei, que Paulo fala que é o Antigo Testamento. Paulo, ele vai falar no versículo 8 dessa carta, ainda que desça, um anjo do céu vos pregando um outro evangelho, seja esse maldito, seja esse anátema. Então Paulo, quando ele chega na igreja na Galácia, ele fica admirado com os crentes que se desviaram na época, irmãos, e hoje não é diferente. Vamos lá. Hoje o nosso evangelho é um evangelho de salvação, né? Não é verdade, igreja? E se alguém te oferecer algo que não tenha salvação, esse algo não vale de nada, irmãos. E era o que estava acontecendo na época. Pessoas estavam se desviando do verdadeiro evangelho por questão de fábulas e coisas que ninguém sabia, irmãos. Então, se alguém me apresentar algo, alguma coisa, que seja melhor que essa coisa que eu estou seguindo, não é verdade, igreja? Então, foi isso que estava acontecendo na igreja na Galácia. E Paulo ficou admirado que quando ele escreve essa carta, que essa carta circulou por várias igrejas na Galácia, e era tratando desse texto, desse contexto, porque os cristãos da época estavam se desviando, irmãos, por causa de um outro evangelho. Paulo, ele aqui, nessa única carta, ele vai usar da sua autoridade de apóstolo. Resumindo, um apóstolo é um missionário, irmãos. Aquele que foi chamado pelo Senhor para fazer uma obra de missão. Algumas pessoas, irmãos, se intitulam missionários que nem missionários são. E aqui não tem endereço para ninguém, viu, igreja? Essa carta aqui, irmãos, ela é recheada de coisas. Me permita aqui a expressão. Paulo vai falar da nova aliança, que está aqui intrínseca. Ele vai falar de salvação. Ele vai falar de um evangelho genuíno, puro, um evangelho sem mácula e sem mancha, irmãos. Paulo, ele sempre, quando endereçava uma carta, ele dava uma saudação. E agora Paulo encontra essa igreja completamente desviada do verdadeiro evangelho. Completamente. Eu vou ler aqui só um texto aqui do versículo 1 do capítulo 1. Ele vai dizer assim: eu,
escrever esta carta, eu que fui chamado para ser apóstolo, não por pessoas ou por meio de uma pessoa, mas por Jesus Cristo e por Deus o Pai, que ressuscitou Jesus da morte. Veja a informação que Paulo traz aqui no versículo 1. Ele vai falar da ressurreição, porque se estamos aqui hoje é porque cremos que houve um Cristo que ressuscitou dentre os mortos. Não é verdade? Isso não é tão real? E ele vai dizer, irmãos, ousadamente, que homem nenhum pregou esse evangelho para Paulo, a não ser Jesus Cristo. E a ousadia de Paulo em dizer que ele era apóstolo, ele fala da ressurreição de Cristo. Essa carta aqui também, irmãos, Paulo vai dizer, ele vai falar das obras, porque as tradições, ou a tradição da época, em que os judeus seguiam, ele mostrava as obras, mas Paulo vai dizer, olha, essa carta aqui, vocês não são salvos pelas obras, é pela graça de Jesus. Aleluia. Estão entendendo que é uma carta que está cheia de informações, fala da ressurreição, fala da graça, que é o favor imerecido. E aí Paulo ele vai falar nessa carta, essa carta aqui que foi endereçada, não vai dizer quem realmente levou essa carta ou conduziu essa carta. Sabe-se que Paulo foi ele quem escreveu. Paulo, ele aqui na sua terceira viagem, ele passa os 3 anos em Jerusalém. E certamente, irmãos, ele ali conversou com o apóstolo Pedro. As questões judaizantes da época, porque Paulo ele vai dizer, essa carta aqui ela tem 24 versículos. E seria cansativo a gente ter que trabalhar os 24 versículos aqui. Então o tempo que me foi dado aqui, eu vou aqui com a ajuda do Espírito Santo trazer para vocês. Então Paulo, ele, como judeu lá no passado, irmãos, que era um homem zeloso, que era um homem preso às tradições judaicas, um homem preso à lei, ao Antigo Testamento, e aí está Paulo aqui mostrando o Novo Testamento, que não é o testamento da Antiga Aliança, e agora o testamento da Nova Aliança, irmão. É esse testamento que estamos aqui hoje, o testamento da Nova Aliança, que tem a graça imerecida, irmão. Aleluia. Esse favor que eu não mereço, que você não merece. E Paulo ficou admirado, irmãos, como homens cristãos exacerbadamente presos à lei judaica, em que Moisés fazia parte da Antiga Aliança. Nós sabemos, irmãos, que esse evangelho da Antiga Aliança é um evangelho que ainda hoje algumas pessoas presas à lei, às tradições, porque aprenderam lá de trás com alguém ou com algum mestre, porque nessa época também existiam os escribas, que eram os mestres, sabiam tudo, irmão, do Novo Testamento, do Antigo Testamento, que chama-se Torá, sabia de tudo, irmão. Preso à lei e às tradições. Olha, irmão, que Deus nos liberte em nome de Jesus dessas prisões, irmão. Glória a Deus. Que Deus, irmão, nos liberte dessa corrente. Pessoas presas a tradições, a lei, em que Paulo, irmão, ele praticamente aqui aboliu. E agora imagine você, é uma carta de controvérsia, por quê? Agora este homem que era zeloso, que era preso aos rudimentos da lei e das tradições, agora vem pregar outro evangelho. Quem é que vai
as algemas das tradições, das prisões da antiga aliança caíram por terra, irmão, porque Jesus Cristo, Ele é a nova aliança. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Você vai ver aqui nessa carta, escrita à igreja na Galácia, é um testemunho que Paulo dá, porque ele vai dizer que ficou preso à religião daquela época, irmãos. Eu vou ler aqui o versículo 14, aqui rapidamente. Aí na sua Bíblia deve ter uma tradução diferente. O verso 14 ele fala assim. Quem está entendendo de glória, irmãos? Glória a Deus. Verso 14 ele fala assim: quando praticava essa religião, eu estava mais adiantado do que a maioria dos meus patrícios da minha idade, e seguia com mais zelo do que eles. Olha, irmão, escuta isso aqui, viu? As tradições dos meus antepassados. E agora você está vendo um homem liberto. Que antepassados, irmãos? Os pais, os avós. E Paulo agora vai dizer que, olha, eu praticava. Eu não preciso dizer, mas vou dizer. Está no passado, eu praticava. Eu não pratico mais. Hoje eu não estou preso às tradições dos meus antepassados, irmãos. Aleluia. Isso é muito forte. Glória a Deus. Imagina um homem no período da nova aliança, porque ele vai falar na ressurreição, trazendo a consciência de que Cristo, ele morreu, mas ressuscitou dentre os mortos. E aí Paulo ele quer dizer o seguinte: olha, quando ele ressuscita, toda a lei, toda a tradição caiu por terra. E que cai por terra aqui nesta noite em nome de Jesus, irmão. Glória a Deus. É muito ruim, porque Cristo, Ele nos chamou para a liberdade. Eu sei, irmão. Para a liberdade. Paulo vai falar dos meus antepassados. Não é necessário, nem obrigatório, o que eu aprendi. E se estou preso ao que eu aprendi, e aquilo caiu em caducidade, está caduco, não é necessário eu passar para outros, irmãos. Então Paulo estava quebrando todas aquelas algemas ali em nome de Jesus, irmão. Glória a Deus. Quebrou tudo ali. Pessoas que hoje vivem presas aos rudimentos das tradições, irmão. Só falta colocar como é? Tem um nome, rapaz, que o judeu coloca aqui na cabecinha. Alguém sabe o nome, não? Os judeus colocam, até hoje eles usam. Eu também esqueci. E Paulo traz uma palavra, irmãos, libertadora para aquela igreja que estava presa, irmãos, às tradições e lei da antiga aliança. É antiga, irmão, não é nova, não. Amém, igreja? Amém. Eu vou ler aqui o segundo verso, que ele fala assim: todos os irmãos que estão aqui comigo mandam saudações às igrejas da Galácia. Verso 3, que a graça, ele agora fala na graça, irmão, que a graça e a paz de Deus, o nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Aleluia. Ele fala que alguns irmãos estão com ele. Paulo não vai dar nomes aqui, mas se ele chama de irmãos, eram cristãos que também foram libertos da lei e das tradições judaicas. Ele vai falar aqui no verso 6: estou
admirado com vocês, pois estão abandonando tão depressa aquele que os chamou por meio da graça de Cristo. Estão aceitando outro evangelho, que sem dúvidas não era o evangelho de Cristo. E Paulo, essa expressão admirada, é que Paulo ficou surpreso. E ele vai falar o seguinte, para aqueles que se desviaram da verdade do Evangelho. Ele vai falar no verso 7. Na verdade, existe outro Evangelho. Porém, eu falo assim, porque há algumas pessoas que estão perturbando vocês, querendo mudar o Evangelho de Cristo. E hoje, irmão, não é diferente. Algumas pessoas querem deturpar o verdadeiro Evangelho de Cristo. E lembrando que Paulo ele falou para a igreja. E em pleno século presente, irmãos, estamos vendo isso se cumprindo. Algumas igrejas não pregam mais o Evangelho genuíno que o Evangelho de Cristo. E você não precisa andar muito. E aí Paulo, ele como apóstolo, um missionário, ele fazendo uma advertência à igreja, ainda que desça um anjo, ou nós mesmos, apóstolos, vos pregando outro evangelho, seja ele maldito. Nós mesmos, apóstolos, missionários, aquele que foi chamado por Deus ou por Cristo para fazer missão. Paulo, nessa terceira viagem que ele faz, essa carta, ele escreve na sua terceira viagem. E nós sabemos como ele era um homem muito ocupado com a obra, tinha igreja que ele não podia visitar. Então ele escrevia as cartas para circular nas igrejas naquela época, porque ele não podia estar presente. Então o dirigente, ou a pessoa que administrava a igreja, seria um bispo, um pastor. E aí lia aquela carta, trazendo as informações que aquele missionário trazia, escrevia. Paulo ele vai dizer no verso, eu vou ler aqui o verso 10, ele vai falar assim, irmãos. Por acaso eu procuro a aprovação das pessoas? Não. O que eu quero é a aprovação de Deus. Será que agora estou querendo agradar as pessoas? Se estivesse, eu não seria servo de Cristo. O que Paulo quer dizer aqui nas entrelinhas, irmãos? Primeiro, que ele aprendeu de Cristo. Não foi de homem algum. E segundo, ele estava aqui para agradar a Deus e não a homens. Tanto é que Paulo, ele não foi para lugar nenhum pedir informações aos apóstolos ou discípulos da época, porque o que ele aprendeu foi do próprio Cristo, irmão. Então, quando ele falou que seria necessário ele aqui obedecer a Deus aqui, não é que ele estava desobedecendo a homens, é porque ele estava comparando o que ele aprendeu, não foi de homem algum. Aleluia. Não foi de homem algum. Porque eu falei anteriormente que ele teve um encontro com Jesus Cristo. Porque, irmãos, ali, e digo com convicção, não tinham homens eloquentes para pregar o Evangelho para Paulo.
Deus quer, Ele envia alguém. Mas só foi necessário, pelo fato daquele homem ser um homem zeloso, um homem cuidadoso, com a lei que ele seguia, com as tradições que estavam no coração de Paulo. Então foi necessário o próprio Cristo falar com aquele homem. E é por isso que ele falou ousadamente que não aprendeu o evangelho de homem algum. Aleluia. Não aprendeu. O próprio Pedro, ele chega a relatar que as cartas de Paulo são de difícil interpretação. Então você vê o nível de Pedro para Paulo. E não é rebaixando a voz do Pedro, mas sai da boca de Pedro. Então esse indivíduo aqui, me permite a expressão, Pedro não foi pregar para Paulo. Apóstolo nenhum apresentou o evangelho para aquele homem. Tanto é que quando Paulo, ele se entrega a Jesus Cristo, é convertido, ele vai pregar para os grandes reis da época. Por quê? Porque Paulo era um homem zeloso e cuidadoso e estudioso. Só que ele foi liberto daquelas tradições em que algumas pessoas estavam praticando o judaísmo dentro da igreja em Gálatas. Eu vou ler aqui o verso. Ele vai falar no verso 20. O que? Veja que autoridade, irmãos. O que ele fala aqui? Ó? O que estou escrevendo a vocês é verdade de Deus. Sabe que não estou mentindo. Irmãos, ele fala que o que eu estou escrevendo é verdade de Deus. E não estou mentindo. Sabe por quê, irmãos? As cartas paulinas, a maioria delas, era de revelação que o Senhor mandava Paulo escrever. Ele não escrevia por sua vontade. Então ele vai dizer, olha, o que eu estou escrevendo aqui é da parte de Deus, eu não estou mentindo. Para que a carta pudesse ter veio na cidade e quando alguém lesse, e agora, irmãos, ele se intitulando apóstolo de Cristo, missionário de Cristo, falando da nova aliança, da graça, que aquele homem zeloso, cuidadoso, não podia haver um cristão, e ele com muito cuidado, porque recebeu dos seus pais, avós, tradições passadas de pai para filho, de filho para pai, e aquele vício, irmão, cortou-se ali, quando Paulo trouxe essa nova aliança, essa carta, para que os crentes em Gálatas se soltassem daquelas amarras do Antigo Testamento, das tradições. E eu creio, irmãos, que aqui tem gente aqui nesta noite que estão se libertando das amarras, das tradições. Glória a Deus, aleluia. E posso aqui abrir um parênteses, irmão, e sair um pouco aqui do texto. Tradições, irmão, de família, que passa de pai para filho. Eu aprendi desse jeito, e desse jeito vou ter que aprender. Não é assim, irmãos? Eu fui educado desse jeito, e desse jeito eu vou educar também. O que eu aprendi rigorosamente, talvez extremamente radicalmente, se eu aprendi assim, eu vou também ensinar assim. E Paulo trouxe um novo ensinamento, irmãos. Pessoas que estavam com suas mentes presas, e que o Senhor nos liberte de todas as tradições até traumas familiares, irmãos. Aleluia, glória a Deus. Paulo está aqui, sabe o que, irmãos? Pessoas que estavam com suas mentes cauterizadas, envolvidas, ou seja, eu aprendi assim, e assim vai ter que eu vou ensinar desse jeito. E aí foi necessário esse homem que tinha aquilo de apóstolo ousadamente falando, aí ele traz uma carta,
Um homem falando para dentro da igreja, porque os cristãos daquela época estavam se desviando, deixando o evangelho genuíno, o evangelho de Cristo, o evangelho da ressurreição. Existiam os saduceus na época, irmão, que eles não criam na ressurreição, e Paulo travou uma luta com aqueles homens. Ali, a crença dos saduceus entraram sorrateiramente dentro da igreja na Galácia. E aí Paulo traz algo novo, algo libertador, e que algumas pessoas não aceitaram. Sabe por quê, irmãos? Quando você, nessa contemporaneidade, nesse presente século, quando você traz alguma coisa inovadora, em que as igrejas dessa época estão presas às tradições não só da lei, não só judaica, mas presas a invencionismo, irmãos. E aí quando alguém traz algo, e aqui não é nenhum desabafo, pelo que eu falei anteriormente, aí quando alguém traz algo inovador, as pessoas, irmão, não crêem mais em nada. Mas hoje eu trago um evangelho libertador, irmãos, que não é novidade para ninguém. O evangelho da graça. Eu vou ler aqui o verso 14 para terminar, amém? Quem está entendendo, dê glória, irmão. Glória a Deus. Desculpe aí o jargão, viu? Para não ficar entediante, meus irmãos. Eu vou ler o verso 14 aqui, o verso 18. 3 anos depois, fui até Jerusalém para pedir informações a Pedro. E fiquei 2 semanas com ele. Eu fico imaginando a conversa. Verso 19. E não falei com nenhum outro apóstolo, a não ser com Tiago. Irmão de quem, irmãos? Porque esse Tiago, que tem a carta de Tiago, não é irmão de Jesus Cristo não, viu? Isso aqui é outro Tiago. Se eu não estou bem informado, é ele não. Diga aí. É o maior. É o Tiago maior. Exatamente. Eu vou terminar, irmãos. Era essa a preocupação do apóstolo Paulo. Porque aquela igreja que estava na nova aliança não queria mais saber do evangelho de Cristo. O evangelho da ressurreição, o evangelho da graça, o evangelho da salvação. Depois fui para as regiões da Síria e da Cilícia, e vou terminar agora mesmo. Durante esse tempo, as pessoas das igrejas da Judéia não me conheciam pessoalmente. Aquele que antes veja o que disseram, irmão. Aquele que antes nos perseguia está anunciando agora a fé que no passado tentava destruir. Entendeu? Aquele está no passado. Se você entrou aqui, eu vou aqui parafrasear. Se você entrou aqui preso ao passado, aquele passado foi riscado da tua vida em nome de Jesus. Paulo trouxe essa palavra aqui para a igreja de Gálatas para quebrar as algemas, irmãos. E que o Senhor Jesus Cristo quebre nesta noite as algemas que nos prendem. Glória a Deus. Os grilhões, irmãos. As correntes. Amém?
pastor, só um minutinho. Senhor, boa noite. E amanhã, Escola Bíblica Dominical, lição número 6, amém? Amém. Agradecer a igreja ao pastor. Sei que essa palavra é verdadeira, por isso espera a vida inteira. Não vos conformei com esta era, por isso espera, em Deus espera. Eu convido o nosso pastor João para vir fazer a oração final e dar a bênção apostólica. Amém. Graças a Deus por tudo que a gente ouviu nesta noite, né? Uma leitura muito maravilhosa, falando sobre um homem que foi terrível, depois passou a ensinar uma coisa muito maravilhosa, né? Ela se entregou para Cristo e passou a levar a palavra do grandioso Deus. Isso é a nossa alegria, que fosse com muitos assim. Acho que o mundo estava cheio de professor de homem, cheio de sabedoria, né? Mas nós vamos orar agradecendo a Deus. Agradeço a nossa irmã, que vieram, nossa irmã Nazaré, foi a primeira que chegou para louvar. Nossa irmã Nazaré, nossa irmã Graus, a nossa irmã Tamires, a nossa irmã Rebeca, o esposo dela. Hoje pode ser o dia da salvação, da libertação dele. Pode ser, nesse pequeno minuto que ele está aqui, vai encerrar a oração. Ele pode também levantar a mão e dizer assim: eu quero fazer parte da igreja maravilhosa do nosso Deus eterno. A gente está aqui não forçando, sempre oferecendo Cristo a Ele, para que Ele possa dizer assim: eu quero me libertar do mundo. Ele não é agarrado, não faz parte das coisas mundanas, mas tem que se decidir para Cristo, não é? Porque todo aquele que se decide para Jesus é só alegria, só tranquilidade. E Beca espera que ele faça a decisão dele em qualquer momento, até dentro de casa com ela. Se ele quiser, ela pode orar por ele, mas o bom é que ele faça perante a igreja, para que a igreja glorifique o nome de Deus, todos nós, cheio de alegria. Mike quer aceitar Jesus nesta noite? Se quiser, estamos aqui. Quer? Pronto. Glória a Deus. Glória ao nome santo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós agradecemos a Deus por tudo. Vem aqui para frente, chega aqui. Conduz aí a Rebeca para ele vir aqui. E o nome de Jesus ser glorificado nessa noite que já foi, através da santa, infinita e gloriosa palavra. Nosso irmão Edinaldo, vem aqui com ele. Ele vai se ajoelhar aí, confessar a Deus, né, por essa maravilha, essa decisão tão maravilhosa desta noite gloriosa. Você vai dizer, a gente vai fazer umas perguntas e você vai responder, tá certo? Diga assim: eu estou aceitando Jesus Cristo nesta noite. Quero fazer parte do ministério do Deus eterno. No dia que ele vir, vai chamar pelo meu nome. E eu quero estar pronto para responder. Amém? Amém, Jesus. Vamos orar por ele, né? Maravilhoso Deus Pai, estamos na tua presença, grandioso e eterno. Pai, te apresentando o Michael que te aceitou nesta noite. Ó meu grande Deus e grande Pai, eu te peço, meu Deus querido, ó Senhor Deus, abençoa ele como tu tem abençoado teu servo e a tua igreja. Pai querido, tu tem trazido alegria para o nosso coração. Santo Deus e Santo Pai, chegamos a Ti, um coração cheio de alegria nesta noite. Pai querido, Rei da Glória, és grande, fiel, poderoso, majestoso, Criador divinal. Creio na Tua palavra, na Tua promessa, na Tua santa e infinita misericórdia. Pai querido, Rei da Glória, a alegria tem sido grande nessa noite, neste lugar, neste recinto. Pai querido, uma alma tem se entregado para Ti, tem sido uma grande alegria para o nosso coração e para Ti. Nesse momento maravilhoso, os anjos estão fazendo festa lá no céu, pela uma alma que se converteu para o Deus eterno. Pai querido e Pai amado, nós se alegramos com a Tua presença, ó Deus eterno.
Ensina ele, Pai. Dai força a ele, para que ele possa, Deus eterno, chegar até lá, naquele dia maravilhoso. Amém? Nós vamos orar esse trabalho nesta noite. Maravilhoso Deus Pai Todo-Poderoso, estamos gratos a Ti nesta rica e maravilhosa noite de sábado, com o coração cheio de alegria por tudo que já foi citado nesse lugar e por esta alma que se converteu para Ti. Ó Santo Deus e Santo Pai, escreve o nome dele no livro da vida. Ó grandioso Pai, te agradeço, Pai, por esta decisão maravilhosa dele e uma decisão também muito maravilhosa da nossa irmã Tamiri, quando voltou para Ti neste lugar, neste recinto. O nosso coração ficou cheio de alegria naquele dia e hoje também. Estamos gratos a Ti, Pai, por esta rica oportunidade. Pai querido e Pai amado, abençoa a tua serva, abençoa a tua serva, abençoa os que vieram, as irmãs que vieram nesta noite, um coração cheio de alegria para Te adorar. Abençoa, Pai, os moradores desta localidade, abençoa, Pai, Santo Deus, ó Santo Pai, os comerciantes deste lugar têm levado o pão para cima da mesa através desse trabalho que tem aberto a porta. Pai querido e Pai amado, eu chego a Ti com o coração cheio de alegria para Te agradecer, Pai, por este momento tão maravilhoso e grandioso e divino. Pai querido, abençoa a minha esposa, minhas filhas, abençoa todos os teus servos que aqui estão, abençoa os que não puderam vir, a nossa irmã Camila, nossa irmã Darneve, a nossa irmã Alice que tem viajado, ó Santo Deus e Santo Pai, abençoa a nossa irmã Cresci, que não pôde vir, o nosso irmão Fernando. Pai querido, abençoa nosso pastor Francisco, abençoa nosso pastor Zezinho, nosso pastor Amari. Pai querido, abençoa teu servo, Santo Deus e Santo Pai, presbítero Júnior, que não pôde estar aqui, ó grande Deus e grande Pai, amante da nossa alma e amante da nossa vida. Tudo isso nós dividimos e Te agradecemos em Teu Santo nome, que vive e reina para todos sempre. A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do nosso Deus eterno, as divinas consolações do Espírito Santo de Deus, que seja com toda a igreja. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Os homens dê um abraço ao nosso irmão Mike nesta noite. Nosso irmão Achide, ele vai ali abraçar o irmão Alexandre, a nossa irmã Valquíria, a cunhada dele, a nossa irmã Milena, e a esposa dele, a nossa irmã Rebeca, já abraçou ele. Cuidado para torar os ossos da Maguinha, Maguinha aperta com muita força, não. Eu abraço ele e diga: graças a Deus, foi bom você ter vindo. Amém? Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.